Duas alunas do 9º ano de uma escola pública de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, denunciaram o professor de língua portuguesa por assédio sexual. As meninas de 14 anos contaram aos pais e responsáveis que as investidas aconteciam na sala de aula, mas também por meio de um aplicativo de mensagens. Nós temos o relato de uma das adolescentes. Acompanhe. Acontece que ele começou a assediar a gente tem mais de um ano já, eu e minhas amigas, com um toque diferente, com falas de, como posso dizer, de conteúdo sexual e tal, e sem contar também que a aula dele era mais de falando sobre coisas assim inadequadas do que próprio da matéria dele. E também acontece que a maioria das vezes a gente ia conversar com ele sobre um assunto de matéria, dúvida que a gente tinha, ele chegava, colocava a mão na nossa cintura, no nosso cabelo e chamava a gente para um canto da escola para conversar algumas coisas. Tipo, comigo ele me chamou para ter relações sexuais com ele. Eu não quis, aí ele tomou meio que ódio de mim, começou a me dar nota baixa, começou a ficar com raiva de mim, me tratando mal, me mandando para fora da sala sem eu fazer nada. E isso também eu presenciava com minhas amigas. Até porque toda vez que ele entrava na sala, elas começaram a entrar em pânico, em crise de ansiedade, pelo modo deles tratar ela com colocar a mão nas costas, no cabelo, nas pernas, no meio das pernas. O caso gerou a indignação dos familiares. Eles foram até a Escola Estadual Melo Viana, na região central da cidade, na sexta-feira, 18 de março, para cobrar um posicionamento da direção. Além de conversarem com a diretora Lisiane Stein, também confrontaram o próprio professor, que negou tudo o que as meninas disseram aos pais. A Polícia Militar também esteve na escola e registrou uma ocorrência. E a Polícia Civil de Monte Carmelo já abriu inquérito para investigar a denúncia. Professor Maurício, o senhor que está em sala de aula há não sei quantos anos, né? Gostaria que o senhor começasse a começar pelo senhor a comentar aí esse caso. Quando eu tive acesso a essa pauta, eu fiz uma retrospectiva da minha vida desde o primário, da minha mais tenra infância, né? Tudo que eu pude aprender, né, dentro de sala de aula. E na maioria das vezes, algumas coisas importantes a gente acaba não recebendo a informação, a gente descobre e de uma forma, talvez até de autodidatismo, a gente aprende, né? Então, eu estudei num grupo escolar que tinha meninos e meninas, né? Depois eu estudei num colégio masculino, onde só tinha meninos e professores, não me recordo se tinha professora. No científico, nesse colégio, apareceram algumas professoras. Depois eu fiz faculdade, e aí na universidade tinha meninos e meninas, rapazes e moças, né? Mas já na década de 70, né? Eu sou professor há 42 anos, né? Então eu tenho uma larga experiência, né, nesse relacionamento pedagógico e com pessoas, e depois eu fui ser professor. E eu gostaria de dizer que eu fui sempre assediado em sala de aula, né? Eu sempre sofri muito assédio. E quando você é homem e você sofre assédio, você tem duas opções. Ou você fica quieto, ou você comenta, né? Eu acho que eu nunca comentei isso publicamente. Eu estou fazendo essa confissão hoje pela primeira vez. Mas eu sempre tentei me manter a maior distância possível de meninas, né? Ah, talvez por respeito, talvez por uma ética que eu, de alguma forma autodidata, eu aprendi, né? Que entre meninos você brinca, você tem uma série de brincadeiras que são naturais, né? Que a gente aprende a brincar com desde menino, falar, por exemplo, piadas um pouco pesadas, mas que com mulher, e eu acho que isso é legal, né? Essas coisas, a gente tem que manter um certo recato, né? Eu ainda sou da época do recato, né? Eu acho que o recato faz muito bem.
E essa coisa do assédio, então eu já sofri, né? Eu nunca participei, nunca vi nenhum colega, professor, cometendo nenhum ato de assédio contra ninguém. Eu nunca vi, não posso dizer. No entanto, eu já fui acusado de assédio. No ano de 2020, né, surgiu um negócio aqui em Araxá chamado Exposed, que denunciaram 142 pessoas. E essas 142 pessoas envolviam um grande número de professores, só da minha escola eram 4, inclusive eu. Haviam religiosos nessa, pessoas de várias classes sociais, de várias profissões, e o meu nome foi veiculado em redes sociais como sendo uma pessoa que cometia assédio. Eu fiquei, um amigo, logo que isso saiu na rede, um amigo me ligou, Maurício, você viu o seu nome lá e tal, não sei o quê, eu nem sabia. Eu não sigo o Instagram, né? Isso foi para o Instagram, depois foi derrubaram o Instagram, depois foi para o Twitter e tal, e foi para o lado, e meu nome estava lá. E aí disseram coisas horrorosas a meu respeito. Eu sempre fui um professor muito brincalhão, sempre brinquei, as minhas aulas são animadas, eu digo que eu faço aqueles trabalhos de teatro, me falta o nome agora, mas quando o ator vai para frente da plateia e desenvolve uma série de temas, com inserções de coisas engraçadas, interessantes e tal, para dar uma motivação, né? Mas eu nunca, né? Passei do limite do recato e da ética que eu aprendi ao longo do tempo em sala de aula, né? Sabendo diferenciar, né, o que é assédio, o que é mal entendido, né? E o que é infantilidade, imaturidade, essas coisas. No entanto, eu fui acusado de uma série de coisas. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a minha diretoria e dizer, olha, eu estou estupefacto. E a segunda coisa que eu fiz foi não ter apoio nenhum. Não ter apoio nenhum. Inclusive, pessoas ligadas à diretoria postaram mensagens, pessoas intimamente ligadas à diretoria postaram mensagens que deviam denunciar mesmo, porque a diretoria iria tomar todas as providências. E, inclusive, eu fui convidado a me aposentar por causa disso. Eu fiz um boletim de ocorrência, eu contactei os outros 4 colegas, eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia. Esse boletim de ocorrência, essa acusação nunca foi investigada pela polícia, ficou por isso mesmo, e meu nome foi para a lama, tá? O meu nome foi para a lama. Então, eu acho que a história, o comportamento das pessoas mudou muito. Na minha época, não havia esse frisson por sexo, né? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, né? A gente não tinha essa liberdade, né? Não tinha esse frisson, né? Então, hoje é o seguinte, né? O sexo está liberado, pessoas perderam o limite, o respeito, e não sabem mais identificar e se posicionarem perante as situações. Eu não sei, eu não quero emitir nenhuma opinião, nem fazer nenhum julgamento acerca desse professor. Eu não conheço, eu não sei. Mas a única coisa que eu sei é que ele é inocente até se prova o contrário. Mas, de qualquer jeito, a carreira dele está muito prejudicada, né? Então, eu acho que fica um alerta para todos os professores. Mantenham distância, porque as pessoas não têm mais limite, elas não conseguem separar as coisas e tratar as situações de forma madura. É isso que eu gostaria de dizer para vocês para começar esse debate. A gente realmente não está aqui para julgar, né, Omara? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas não deixa também de ser, assim,
uma preocupação com relação às meninas, né, Omara? Porque eu estou dizendo pelo sentido assim, não deixa de ser uma preocupação com relação às meninas, porque algo de estranho nesse relacionamento professor e aluno aconteceu, ou para que elas interpretassem errado, né, ou para que elas levantassem essa, se for uma calúnia, né, se for uma calúnia. Algo nessa relação professor e aluno não estava caminhando muito bem nessa escola, nesse caso, né? Cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar tudo aí. Eu queria começar aqui com uma fala, né? Com os conselhos que a minha mãe me dava, né? Quando a vida inteira ela deu, né? Com relação às minhas filhas, com relação a mim. Então, assim, minha mãe sempre me falava que quanto mais perto eu estivesse das minhas filhas, mais longe elas estariam das pessoas ruins, e de situações ruins. Né? Então, assim, tem um outro ensinamento da minha mãe também, que eu nunca esqueço, que ela dizia assim, se você for fazer algo que não possa me contar, nem faça porque está errado. Né? Então, assim, é um ensinamento para os adolescentes que estiverem assistindo o programa aí. Então, eu sempre levei esse ensinamento muito a sério na minha vida, até hoje, tá? Então, eu sempre penso nisso, né? Mas principalmente na minha adolescência, né? Onde a gente tem muitas dúvidas, muitos medos, né? Nessa fase da vida. Então, essa frase aí, ela me norteou muito, né? Porque há 35 anos atrás, né? A gente não havia muita conversa com os pais, não havia muito diálogo com os pais da gente, né? Mas também não tinha os riscos que tem hoje, né? Não tinha. E hoje, com esse avanço da internet aí, né, das redes sociais, nós que somos pais e mães, a gente tem que estar muito atento, né, tem que redobrar essa vigilância, né, porque os nossos filhos, eles correm riscos dentro do próprio quarto, né, porque existem pessoas ruins virtualmente, existem pessoas ruins na escola, lugares que a gente acha que eles estão seguros, né, dentro do quarto, na escola, existem pessoas ruins para todo lugar, em todo lugar, né? Então, assim, é muito importante que os pais sejam amigos dos filhos, né, que mantendo o diálogo com eles sempre, assim, não sendo permissivos também, né? O pai e mãe não pode ser permissivo, tem que exercer sua autoridade com os filhos, né, para eles se sentirem seguros também, né, sentirem que tem uma mão firme conduzindo, né, e quanto mais presentes nós, pais, estivermos na vida dos nossos filhos, mais longe eles estarão das drogas, mais longe eles estarão das más companhias, né, e de situações como nessa escola também. Né. É preciso observar o comportamento dos nossos filhos o tempo todo, né, porque qualquer mudança de comportamento de um filho é porque algo está acontecendo, algo não está certo, né? Já aconteceu isso comigo com a minha filha mais nova, só que no caso dela foi com relação a bullying na escola. E nesse caso aí, o professor é uma figura super importante na vida de um aluno. Então, eu lembro dos meus professores com muito carinho. Então, assim, jamais tive um professor que me desrespeitasse, que fizesse alguma coisa, que fizesse eu pensar que ele estava interessado em mim, sabe? Mas os alunos costumam admirar os professores, né? A gente costuma admirar muitos professores. Meninos admiram as professoras, as meninas admiram os professores, isso é totalmente normal e natural, tá? O professor costuma ser um modelo para a maioria dos alunos, um exemplo, ele é admirado, tá? E aí, nesse caso desse professor aí, alguns professores, eu acho que isso aí é uma
uma exceção à regra, né? A maioria dos professores, eu acho que respeitam alunos, né? Como o professor Maurício aqui está dizendo, né? Que ele não conhece nenhum professor que tenha feito isso. E eu acredito que realmente, né? Que isso é verdade. Né? As minhas filhas aqui, elas nunca me relataram nada de professor que desse em cima delas na escola. Jamais, nunca. Então, assim, mas existem casos e casos. Então, assim, nesse caso desse professor, pela mensagem de WhatsApp que ele enviou para a menina, para a menina pelo WhatsApp, eu achei que foi demais, né? Nesse caso aí, eu achei que eu como mãe, se eu lesse uma mensagem dela pelo WhatsApp, eu iria ficar bem brava mesmo com esse professor, né? Então, como é uma relação de confiança entre professor e aluno, né? Eu acho que o professor, quando toma uma atitude assim, ele trai a confiança desse aluno, ele trai a confiança dos pais, sabe? E aproveitar da inocência deles, das crianças, né? Dos adolescentes, por exemplo. Então, assim, no caso desse professor aí, não quero também ficar aqui julgando, mas pelos fatos, né? O professor, né, ele cometeu um ato aí bem errado, né? Então, mas assim, eu acho que os pais precisam muito conversar sobre sexo com as crianças, com os adolescentes em casa, tá? Deixar esse diálogo aberto. Isso não é obrigação, não é papel da escola fazer isso, tá? É papel dos pais. Escola é outra história, ensinar português, matemática, geografia, tá? Então, a família precisa ser participativa. A gente não pode também só colocar nas costas da escola essa responsabilidade, né? Os filhos precisam confiar na família, né? E o que a gente vê muito são os filhos com medo de falar sobre o assunto com pais, né? E acabam caindo nessas situações aí. Então, assim, esses abusadores, né, eles têm uma forma de agir, né? Então, quando você percebe que seu filho está diferente, você tem que perguntar para esse seu filho o que está acontecendo, certo? Porque, geralmente, os abusadores, eles pedem segredo, eles dão presentes, sabe? Eles fazem ameaças. Então, a gente tem que observar. Então, assim, como mãe, eu posso dizer, sabe, que a gente precisa estar perto dos filhos. Nunca foi tão importante a gente estar perto dos filhos como hoje. Eu sei que a gente trabalha fora, né, que as mães estudam, trabalham, né, mas a gente não pode esquecer nunca, que a nossa maior missão nessa vida são os filhos. É o nosso maior empreendimento, sabe? Dá muito trabalho, filho, dá muito trabalho, mas é o que mais nos realiza, é o que faz tudo valer a pena. Então, Deus nos confia os filhos para a gente cuidar, para a gente encaminhar na vida. Então, é nosso dever proteger eles, né? Então, assim, que bom que nesse caso aí dessa escola, os pais estavam atentos e observaram essa mensagem do professor e agora estão buscando justiça, né? E que a escola também fique atenta, né, a esse professor, para que também não seja feito injustiças também, né? E que seja feita justiça aí com relação ao professor e ao aluno também, né? Ellen? Um tema bastante sério, complexo, é um tema que ele divide opiniões e, acima de tudo, a gente precisa ter responsabilidade para poder falar sobre isso, exatamente pensando no que a Omara disse, também pensando no que o professor Maurício também disse. Todos são inocentes, até que se provem o contrário, menos o Lula, tá? Vou deixar bem claro aí. Mas, no caso desse professor, a situação dele é um caso que a gente que precisa ser investigado, isso é sério, tá? É um caso grave, e é um caso grave também em pensar do outro lado sobre a postura dessas meninas, tanto para
para pensar nas duas partes dessa balança. Se isso está acontecendo, há quanto tempo isso já está acontecendo, se essas meninas foram as primeiras que passaram por esse tipo de assédio, né? E se elas foram as primeiras que tiveram coragem de denunciar, e se por acaso, e por isso que é importante essa investigação, mas uma coisa é fato, a honra desse professor, sendo inocente ou culpado, vai ter uma mancha ali que, sendo ele inocente, como que vai recuperar isso, né? Culpado, quem que vai... aí que ele pague pelo crime que ele cometeu. Mas é cada vez mais importante, sim, falar de educação sexual com os seus filhos, não esconder essa situação e também não tratar isso como se a gente estivesse dentro de uma bolha, porque situações como essa são cada vez mais comuns e acontecem de maneiras que a gente às vezes nem espera. Um outro caso que a gente poderia citar aqui, fazendo um adendo nessa mesma história, que não aconteceu em Minas Gerais, mas que vale a pena a gente falar, porque houve uma filmagem nesse caso, de um professor em sala de aula, ele pedir para que alunos se beijassem entre si ali. Eu não lembro se aconteceu, acho que no Nordeste, em alguma cidade, se beijassem ali, eu não sei por que motivo ele pediu para fazer isso, mas a pergunta que fica é: para quê? O que é que esses alunos estão aprendendo ali em sala de aula? Qual é a intenção disso, né? E aí fica cada vez mais difícil também se esse professor, por exemplo, sendo ele inocente, já viu aquele ditado ali dos inocentes pagando pelos pecadores? Quando a gente pensa em casos que você sabe que tem professores que trabalham dessa maneira, que fazem isso, que são capazes ali de pedir isso para os alunos, para que comece uma verdadeira orgia em sala de aula, porque esse tipo de caso não pode acontecer realmente, né? Então, sim, que se investigue, que olhe, que os culpados sejam devidamente punidos e que esse tipo de coisa asquerosa, nojenta, abuso sexual, isso é crime, tem que ser punido, e que mais denúncias aconteçam e que cada vez mais os abusados tenham coragem de denunciar. Com certeza. Complementando aí as informações que você trouxe, Ellen, essas meninas, elas afirmam nos depoimentos que elas deram, eu li algumas informações que elas passaram tanto no boletim de ocorrências quanto na primeira vez que elas foram ouvidas pela Polícia Civil. Elas dizem que há mais de um ano acontece que elas são as primeiras a ter coragem, que até então existem casos de outras, mas que as outras choram copiosamente, elas têm vergonha, elas não tiveram coragem. Então, eu acho que fica mesmo o recado, assim, né, para os pais tentarem manter uma proximidade cada vez maior com os filhos, para acompanhar muito de perto, para que nenhum tipo de situação parecida aconteça, né? Alguém quer acrescentar algo, professor Maurício? Gostaria de acrescentar. A Albara falou uma coisa muito importante. O que a família conservadora deve fazer? O que os conservadores devem fazer? Devem zelar
pela educação, pelo cuidado, né? Pela segurança das pessoas que estão próximas de nós. E eu quero fazer uma crítica, de maneira geral, ao todo o processo educativo brasileiro, do qual eu sou extremamente crítico com relação a ele. Primeiro que, depois do governo militar, houve uma abertura no Brasil, e isso também aconteceu em várias partes do mundo, né? As relações e o respeito, a individualidade começou a ser rompida, né? Me parece, né, que, e não vou dizer que não existissem assédios no passado, claro que devem ter existido, lógico, mas as pessoas tinham mais receio, né? E o assédio, ele acontece, né? Eu já li muito a esse respeito, né? O assédio e o ataque, o predador sexual, né? Que eu acho que talvez a gente possa falar isso, o predador sexual, ele é uma figura, né, de mentalidade deturpada, né? Então, ele existe em todas as camadas, né, da população. Mas eles se concentram, em maior parte, em algumas, né, aonde as vítimas são mais vulneráveis, né? Então, eu acho que é preciso separar e talvez retomar ao passado, uma volta ao conservadorismo, do professor ser uma pessoa preparada para ensinar, que não é o que está acontecendo hoje. Os professores estudam nas escolas de pedagogia, física, química e tal, não sei o quê, para serem contestadores, né? Aí tem a história do Paulo Freire, né? É a questão do oprimido, né? O oprimido. Não, pelo amor de Deus, não tem nada de oprimido. A pessoa precisa ser bem educada, ela precisa aprender uma série de procedimentos que são fundamentais para comportamento. O professor precisa ter um comportamento. Na minha época, não tinha esse negócio de chamar professor e professora de tia. Professor era professor, professora era professora, né? E aí vai se transformando, vai se quebrando esse elo de intangibilidade, né? Professor tem que ser uma coisa intangível. Ele não pode ser amiguinho dos alunos, né? Ele tem que ter essa ética está deixando de ser ensinada nas escolas. Isso está tornando o ofício de professor uma coisa nefasta para algumas situações, principalmente nas escolas públicas, aonde não tem chefe, aonde o chefe é eleito e aonde o chefe não quer exercer a sua chefia para não causar mal-estar, porque depois ele pode não ser renovado. Entendeu? Então, está faltando liderança, está faltando caráter nessas situações, né? Falta caráter desde o processo do aprendizado de ser pedagogo, de fazer pedagogia, né? Fazer pedagogia não é ser contestador, não é aplicar os ensinamentos malucos de Paulo Freire e dizer que nós somos oprimidos e temos que lutar contra a opressão. Não, a única opressão que existe é da ignorância. Então, nós temos que lutar contra a ignorância em todos os sentidos, tá? Então, eu acho, né, que pessoas muito despreparadas estão assumindo cadeiras nas escolas. E as escolas não estão se preocupando, por uma série de razões, né, administrativas, de enquadrar, né, de orientar esses professores, né? Então, eu acho que precisa mudar alguma coisa, sim, né? É preciso mudar, sim. Mas a família conservadora precisa ficar atenta, porque se ela não ficar atenta, os costumes irão cada vez mais serem destruídos, né? E aí nós vamos ter como elemento de referência uma cantora que poderia ser chamada de Anitta, né? Que não vou tecer comentários a respeito dela, mas que, sinceramente, não pode ser exemplo para nada.